Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que cada um de nós tiver uns minutos para parar, para refletir, para pensar, para rezar. E fazemos-lo no dia em que na Igreja se celebra São Alberto Magno, doutor da Igreja. Divindade, luz eterna, unidade na Trindade, proclamando vossa glória, suplicamos a piedade. Cremos todos no Pai Santo, no seu Filho Salvador e no Espírito Divino que os une pelo amor. Ó verdade, amor eterno, nosso fim, felicidade, dai-nos fé e esperança e profunda caridade. Sois o fim, sois o começo, e de tudo sois a fonte, esperança dos que creem, luz que brilha no horizonte. Vós sozinho fazeis tudo, e a tudo vos bastais. Sois a luz da nossa vida, aos que esperam premiais. Bendizemos a Trindade, Deus eterno sumo bem, ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Alberto Magno nasceu no ano 1206, pertencendo à poderosa e influente família Bosat, na Alemanha. Além desses atributos, sua família era nobre, rica, cristã e tinha uma importante tradição militar. Alberto manifestou piedade religiosa desde a infância e recebeu uma educação primorosa e aguçada. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, neste dia de São Alberto Magno. Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego a pedir esmola, sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. Quando ele se aproximou, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu-lhe: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Ao ver o sucedido, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. A Virgem Maria ajudou São Alberto Magno, sentia-se chamado para a vida religiosa. Porém quase desistiu porque tinha dificuldades no estudo da teologia.
Ele só não desistiu porque Nossa Senhora o fez preservar. Sendo muito devoto da Virgem Maria, durante seus momentos de oração ela o aconselhou a preservar apesar da dificuldade e a não desistir. Ele não desistiu e passou a perseguir a união entre a ciência e a fé e dizia: a minha intenção última está na ciência de Deus. Santo Alberto é com razão aclamado como um dos maiores sábios de todos os tempos. Dominando filosofia e teologia, teve como discípulo nessas matérias São Tomás de Aquino, mas o seu saber se estendia também às ciências naturais. Ele foi mestre em física, química, estudou astrologia, mineralogia, meteorologia, botânica e zoologia. Escreveu livros sobre navegação, tecelagem e agricultura. Tão espantoso como de saber, não impediu de ser um humilde frei dominicano piedoso e obediente. Santo Alberto Magno dizia: ache a verdade, porque a verdade o livra. Missão na Igreja. Estando Santo Alberto perto de completar 70 anos, o Papa Urbano IV o incumbiu de liderar as cruzadas que aconteciam na Alemanha e na Boêmia. No ano 1274 teve a participação importantíssima e decisiva na aproximação à união efetiva entre a Igreja grega e latina. Isto aconteceu no segundo Concílio de Lyon, na França. São Alberto Magno dizia: o olhar é a vitrine do sentimento. Três anos antes de falecer, Santo Alberto Magno começou a apresentar perda de memória. Prevendo talvez perder o domínio de si, mandou construir seu próprio túmulo. Desde então passou a rezar o ofício de mortes diariamente. Assim faleceu serenamente. Era o dia 15 de novembro de 1280. O Papa Pio XI celebrou a sua canonização e deu a ele o título de doutor da Igreja em 1931. Em 1941, o Papa Pio XII deu a ele o título de padroeiro dos estudiosos das ciências naturais. Dizia São Alberto Magno: o bom da vida é contemplar a simplicidade das coisas e perceber que o simples é absolutamente magistral. Dizia São Alberto Magno: não há meio mais seguro para vencer os ataques do inferno do que recorrer à Maria Santíssima. Após a sua ordenação sacerdotal, seus superiores destinaram-no ao ensino em vários centros de estudos religiosos anexos aos conventos dos padres dominicanos. Suas qualidades intelectuais permitiam-lhe aperfeiçoamento nos estudos de teologia,
na universidade mais célebre da época, a de Paris. A partir de então, Alberto dedicou-se à atividade de escritor. Em 1248 foi encarregado de abrir um estúdio teológico na colónia Alemanha, onde viveu por alguns anos. Levou consigo para a colónia Tomás de Aquino, um discípulo extraordinário. Instaurou-se entre esses dois grandes teólogos um relacionamento de grande amizade, que contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência. O túmulo de Santo Alberto Magno, na Alemanha. Oração a São Alberto Magno. Dai-me, Senhor, um espírito aberto e compreensivo com aquele que concedeste a Santo Alberto, e também como a ele, dai-me a graça de abraçar parte do teu mistério na minha inteligência, e que tudo isso me sirva para iniciar uma vida de oração constante e agradável em tua presença. Que assim seja. Amém. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Santo Alberto Magno, Bispo e Doutor da Igreja. Santo Alberto Magno era um apaixonado e vocacionado ao magistério, pregando, pesquisando e dominando com tranquilidade os assuntos sobre mecânica, zoologia, botânica, meteorologia, agricultura, física, selagem, navegação e outras áreas do conhecimento, os quais inseriu no seu caminho de santidade. Dizia ele: minha intenção última está na ciência de Deus. É o padroeiro dos cultivadores das ciências naturais. Santo Alberto Magno, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São Alberto Magno interceda por nós, nos faça buscadores da verdade. Nunca paremos na busca da ciência da verdade de Deus.